Olá, amada igreja, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. É com imenso prazer que eu estou aqui mais uma vez com os irmãos, iniciando um novo trimestre, iniciando um novo ciclo de 8 anos, que começa hoje, iniciando uma nova lição, iniciando tudo, iniciando um novo ano, tudo, primeiro EBD do ano, hoje é só alegria. E esse ciclo que inicia hoje, o ciclo de 8 anos, nós começamos com o livro de Gênesis. Então nós vamos passar agora 3 meses estudando o livro de Gênesis, que para mim é um dos livros, o livro, acho que talvez o mais importante de todos os livros da Bíblia, porque é ele que dá o pontapé inicial até a chegada do Apocalipse, até a segunda volta de Jesus. É ele que mostra como tudo começou, o sentido de nós existirmos, ele mostra tudo. Então, para mim, o livro de Gênesis tem que ser realmente o primeiro livro a ser estudado dentro da nossa escola bíblica dominical, nesse ciclo de 8 anos que começa hoje. E para darmos início à nossa EBD de hoje, eu convido a nossa irmã Regina para que possa fazer a leitura do texto áureo que está em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Por favor, irmã Regina. Queridos irmãos, a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Agradeço ao Senhor esta oportunidade de poder estar falando à amada Igreja Sião neste começo de ano de 2021. Estaremos estudando neste trimestre o livro dos começos, Gênesis, e coube a mim recitar nesta lição de hoje o texto áureo que está no capítulo 1, verso 31, que assim diz: E viu Deus de tudo quanto tinha feito, e era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Oremos ao Senhor. Muito teríamos que agradecer ao Senhor, mas pela brevidade do tempo, vou ter que ser bastante limitada. Soberano Deus, Pai de toda bondade e de eterna misericórdia, seja louvado o teu nome santo, ó Senhor, porque só tu és Deus, Senhor. Pai amado, Pai querido, neste momento aqui, Senhor, estamos reunidos, ó Deus, te agradecendo as tuas múltiplas misericórdias, Senhor, te agradecendo todas as bênçãos, Senhor, que tu nos deste no decurso deste ano findo de 2020, Senhor. E principalmente, ó Pai, o dom da vida, tu preservaste, Senhor, a nossa vida em meio a esta realidade, Senhor, tão ameaçadora, com essa ação destrutiva deste vírus, Senhor, que tem banhado de lágrimas tantos lares, com tanto luto, com tanta dor. Ó Pai querido, é motivo de muita gratidão, Senhor. Por isso aqui estamos neste momento, alegremente, Senhor, para te render graças. Quando também te rogamos, Senhor, pelo teu favor e pelas tuas misericórdias, Pai, nada merecemos, ó Senhor, mas nos proporciona, ó Senhor, novos tempos, nos dá dias melhores, sem a presença nefasta deste vírus destruidor e ameaçador, Senhor. Dá-nos a oportunidade, Senhor, de voltarmos para nos congregarmos na tua casa de oração, Senhor, e demonstrarmos com a renovação do nosso viver diante de ti e diante do mundo, Senhor, porque tu queres adoradores que te adore em espírito e em verdade. Então, Senhor, sonda os nossos corações, perdoa as nossas transgressões por todos os momentos que deixamos de fazer realmente, Senhor, o que era prioridade para ti. Te rogamos também neste momento, ó Deus, que pelo teu favor, pelas tuas misericórdias, tenha piedade, Senhor, do teu povo, que está preso a um leito de dor, Senhor, seja por causa deste vírus, ou seja por causa de outros males, Senhor, preso nos hospitais, Senhor, ou em seus lares, em toda parte deste planeta que tu criaste, Senhor. Te rogamos, não porque merecemos, Senhor,
mas unicamente pelo teu favor, pelas tuas misericórdias, no nome santo do teu amado Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Muito obrigado, irmã Regina, por sua contribuição. Estava com saudade de sua participação aqui na nossa EBD. Meus irmãos, constantemente nós temos observado que o ser humano tem enviado naves espaciais para outros planetas em busca de resposta até para a criação do homem e do planeta Terra. E, geralmente essas naves elas chegam em outros planetas em busca de água, porque a presença de água em outros planetas poderia indicar a probabilidade de existência de vida, ou até mesmo uma possível colonização futura desses outros países. E aí a gente vem então para o livro do Gênesis, e por isso que a gente coloca o livro do Gênesis como o berço da doutrina bíblica, até porque todo o processo de ensinamento, todo o processo de aprendizado, todo o processo histórico cristão, judaico-cristão, todo o processo de história da nossa civilização, ele começa no Gênesis. Toda a doutrina bíblica tem seu fundamento no Gênesis. Esse livro é mencionado mais de 200 vezes no Novo Testamento. E sem o livro do Gênesis seria impossível nós entendermos a Bíblia. Seria impossível entender a Bíblia sem conhecermos, sem termos acesso ao livro do Gênesis. O próprio Cristo cita o livro do Gênesis, o próprio Cristo cita Moisés como autor do livro do Gênesis. Então, observe a importância que é esse livro para a cultura cristã. E olha que o livro do Gênesis ele é o princípio da palavra de Deus, e ele faz justamente essa indicação para o Apocalipse. Então imagina que nós estamos aqui diante de dois extremos, Gênesis e o Apocalipse, que nós acabamos de estudar no trimestre passado. Agora tem alguns trechos bíblicos que eu gostaria de ler para os irmãos, e entre eles eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em João capítulo 1, versículo de 1 a 5. Por favor, irmãos, abram as suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 1, e vamos ler do versículo de 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Então observe que desde o início, Deus estava desde o início. Agora, meus irmãos, muitas das coisas que Moisés teve conhecimento foi através também da tradição oral, que era uma forma bastante comum de se comunicar naquela época, já que boa parte antes de Moisés, principalmente na época de Abraão, muitas coisas, a escrita ainda não era formada. Então, como é que se transferia essas informações? Através do que se chama de tradição oral. E muitas informações Moisés teve conhecimento através de seu sogro. Os irmãos lembram quando Moisés passou 40 anos no deserto, quando ele saiu do Egito, e ele ficou com seu sogro Jetro, e Jetro, muitas informações Moisés teve acesso foram através de Jetro, nesses 40 anos que ele ficou na peregrinação. E muita informação que Moisés teve foram ditas do próprio Deus, como está em Êxodo capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então os irmãos observam o seguinte, que muita coisa que Moisés escreveu no Pentateuco foram informações ditas pelo próprio Deus, como forma de transmitir aquelas informações às gerações futuras.
E olha o que está escrito também em Êxodo 24, versículo 4. Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Então, os irmãos observam o seguinte, que muita coisa que Moisés escreveu, quase tudo do que ele escreveu, foram coisas ditas pelo próprio Deus. E observe que Êxodo 17:14 diz o seguinte, o próprio Deus disse para Moisés, escreve isto para a memória num livro, relatam aos ouvidos de Josué. A essa altura do campeonato, Moisés já sabia que ele não ia entrar na Terra Prometida. E aí ele começa a escrever como forma de transmitir aquelas informações para o seu sucessor, que era Josué. Provavelmente ele escreveu, nesse momento que ele está escrevendo aí, foi antes dele entrar na Terra Prometida, ali ao lado do Rio Jordão, antes de chegar na cidade de Jericó, ali nas campinas de Moabe, quando ele começa a escrever tais informações. Há poucos dias, irmãos, eu estava em Recife e eu tive o prazer em conhecer o professor Augusto Nicodemos. Ele estava no aeroporto em Recife tomando café. Acho que ele tinha acabado de chegar de um voo. Acho que ele estava indo para Recife para alguma série de conferências e eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá no aeroporto dos Guararapes, em Recife. E uma coisa muito interessante que o professor Augusto Nicodemos ele fala, que uma das coisas que leva ao Moisés a redigir tanto é porque a essa altura ele sabia que ele não ia entrar na Terra Prometida. Então ele precisava de algum meio de transferir aquelas informações, para os hebreus que estavam ali naquela peregrinação. Esse é um dos pontos que fazem com que Moisés escreva, apesar de nós termos um outro ponto muito interessante que faz com que Moisés escreva o Pentateuco, que nós vamos estar vendo agora nesse próximo tópico que nós vamos estar debatendo. Acho que talvez seja essa uma das grandes finalidades de Moisés, escrever ali o livro do Gênesis, principalmente o livro do Gênesis, para o povo hebreu. Imagina que o povo hebreu sai do Egito, depois o povo hebreu ficou 430 anos ali no Egito como escravo, vivendo sobre uma cultura completamente diferente daquela cultura de Abraão, Isaac, Jacó, de José. Então viveram mais de 400 anos sobre essa forte cultura de vários deuses, um deus para o rio, um deus para o sol, um deus para a lua, um deus para o crocodilo, um deus, o Nilo. O Egito praticamente era um deus para cada coisa que existia ali no Egito, existia um deus. Então imagina que esse povo hebreu ficou mais de 400 anos vivendo sob esse tipo de cultura. Imagina quando esse povo hebreu saiu dali, como estava a cabeça desse povo. Imagina, os irmãos lembram que quando a gente começa a entrar no livro de Êxodo, o conflito que existe do que Moisés diz e do que o povo estava acostumado com o Egito. Então, um dos grandes objetivos do livro do Gênesis é mostrar ao povo o seguinte, que toda aquela cultura que eles receberam no Egito, que eles presenciaram, que eles acompanharam no Egito, nada daquilo tinha valor, porque todos aqueles deuses, nada daquilo existia. Existia apenas um único Deus e ele foi o criador de tudo. Então, imagina que o Egito tinha um deus do sol, que era Ra. Até o boi era uma representação de Deus. O crocodilo também era uma representação de Deus. Então, tudo lá praticamente no Egito era Deus. Então, foi sobre esse tipo de cultura religiosa que o povo de Deus estava vivendo. O povo de Deus, o povo hebreu, tinha aquela remota lembrança através da tradição oral que é passada de geração em geração, mas aquilo depois de 400 anos começa a perder um pouco toda aquela força que existia. E aí entra Moisés com
tudo que ele recebe, aquelas informações que ele recebe de Deus, e ele começa a colocar no papel. Aí vem o seguinte, mas como é que as pessoas então param de acreditar em tudo que eles viram no Egito e passam a acreditar no que Moisés escreve? Mas espera ainda, olha os grandes feitos, os grandes milagres que Deus começa a fazer no Egito por intermédio de Moisés. Olha o que aconteceu, as pragas no Egito. Olha a travessia do Mar Vermelho. Então tudo isso o povo começa a presenciar e começa a perceber o seguinte, realmente existe um Deus e ele é mais poderoso de todas aquelas falsas divindades do Egito. Esse foi um dos grandes pontos que leva Moisés a escrever tudo isso e a passar tudo isso, compilar tudo isso e passar para Josué como forma de dizer o seguinte, olha Josué, eu não vou entrar na terra prometida, mas tome todos esses escritos aqui, Josué, e tu começa a ensinar ao povo hebreu essa verdadeira, esta real história, que isso que é o verdadeiro, que é o que nós vamos ler no Gênesis capítulo 1. Na realidade é o seguinte, todo Gênesis capítulo 1. E se a gente observar o seguinte, do Gênesis capítulo 1, o 2 e o 3, praticamente mostra esse início de formação. E era isso que Moisés queria mostrar para o povo, que tudo aquilo ali que eles tinham acompanhado do Egito era tudo falso. Nada daquilo ali tinha sentido. Agora eles vão ter o conhecimento, o verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus. Observe que a sequência das etapas da criação são luz e trevas, águas e firmamento, árvores, frutos, sementes, luminares, peixes, aves, animais e humanos, e no sétimo dia o descanso. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar à leitura do Gênesis capítulo 1. Que diz o seguinte, vamos ler aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra, inclusive em hebraico, acho que é Bereshit, em hebraico esse no princípio. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Inclusive para alguns físicos, esse haja luz provavelmente tenha sido o grande o que a ciência chama de Big Bang, uma grande explosão e houve luz. E viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Então, o primeiro dia, luz. E onde ele faz a separação de luz e trevas. E disse Deus, haja expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Observe o seguinte, de acordo com a geografia, a Terra antigamente, antes de haver essa separação ordenada por Deus, os continentes eram juntos, então a Terra não existia essa forma que existe hoje. A própria geografia ela aponta para isso, e aí Deus manda haver essa separação. E Deus chamou a expansão céu e foi a tarde e amanhã do dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, e assim foi a separação entre os mares e a terra. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semelhança está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde da manhã do dia terceiro. Observe o seguinte, que Deus ele cria as espécies já bem definidas, e para que não dê margem à transformação, ou seja, à evolução, como vem mais tarde dizer Charles Darwin, criar a teoria da evolução das espécies, ou seja, as espécies já são criadas, já definitivas. E um outro ponto interessante que eu queria chamar a atenção dos irmãos, quando ele promove a separação das águas dos céus, é como se ele criasse a gravidade. A teoria da gravidade é aí onde ela é criada.
e ela é criada apenas aqui na Terra, porque em outros planetas, por exemplo, essa gravidade é zero, não existe essa atração dos corpos para o centro da Terra como existe aqui no planeta Terra. E disse Deus, e foi amanhã do terceiro dia, quando ele cria as sementes e as árvores frutíferas. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam elas para sinais e para tempos determinados para os dias e anos, e sejam luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs a expansão nos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde da manhã do dia 4. Observe o seguinte, os astecas, os maias, os incas, os egípcios adoravam o sol, adoravam a lua. Como é que nós vamos adorar algo criado por Deus? Ao invés de adorar o sol, ao invés de adorarmos a lua, nós deveríamos adorar o próprio Criador do céu, do sol e da lua, que é Deus. E isso foi o quarto dia. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves e multiplicai na terra. E foi a tarde e amanhã no quinto dia. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras e terra, feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Observe o seguinte, que aqui não dá margem para a teoria da evolução proposta por Charles Darwin. Observe que Deus já criou as espécies já definitivas, ou seja, o ser humano que desde a época de Noé é o mesmo ser humano dos dias de hoje, não houve evolução. O ser humano ele não apresenta essa evolução. Aliás, os seres vivos não apresentam esta evolução proposta por Darwin, o que para muitos cientistas essa teoria dele já é uma teoria já fracassada. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou homem e mulher, que nós vamos ver na próxima semana. E Deus o abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se mova sobre a terra. E disse Deus, ei que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que seja sobre a face da terra, de toda a terra e toda a árvore, e que há fruto que dê semente, servos-á mantimento. E viu Deus, depois ele termina no 31, e viu Deus que tudo era muito bom. Observe o seguinte, irmãos, Deus já criou, Deus já tinha, todo o projeto dele já estava bem delimitado, bem estruturado, bem planejado, e ele já criou já tudo certinho, tudo em seu devido lugar. Como ele fez isso? Eu não sei, nós não sabemos. E possa ser que nós venhamos saber um dia, quando nós chegarmos na glória, possa ser que a gente venha a ter conhecimento disso. Mas o que nós temos de concreto é o seguinte, que de fato houve esse processo de criação e ele é o Criador. E era isso que Moisés quis passar para o povo hebreu, para que o povo hebreu pudesse tirar da sua cabeça aquela imagem que eles tinham do Egito, que tudo era um Deus, era o Deus do sol, era o Deus da lua, era o Deus, o crocodilo, era o boi, era o carneiro, era a cabra, era a águia, tudo era um Deus e tudo era adorado como um Deus. Então, observe que a gente começa a desmistificar aí várias questões. Uma da questão dos vários deuses, que não existia apenas um único Deus e foi ele o criador de tudo. E a outra coisa é que não existe espaço para a teoria da evolução, já que tudo foi criado conforme os dias de hoje. E o livro do Gênesis tem outro ponto interessante, é a queda dos ismos. Sabe o que eu estou querendo dizer? Ateísmo. O livro de Gênesis não dá espaço para ateísmo. Gênesis capítulo 1 afirma a existência de Deus. Também para o agnosticismo. Os agnósticos afirmam que ninguém pode saber se Deus existe. Já Gênesis 1 diz o seguinte, assume que
Todo homem, por natureza, sabe que Deus existe, porque é o que está escrito no livro do Gênesis. Politeísmo, a maior parte da humanidade acredita, boa parte da humanidade acredita em muitos deuses. E Gênesis capítulo 1 diz o seguinte, fala que há apenas um único Deus. O panteísmo, aquela filosofia que afirma que Deus e o universo são um. Não, Deus foi quem criou o universo. O materialismo, essa filosofia que afirma que a matéria é eterna. Gênesis 1 declara que a matéria teve um começo e, de fato, a matéria tem um início e quem dá esse ponto de partida é Deus. Então, o livro do Gênesis, ele dá vamos dizer assim, um ponto final nesse tipo de teoria. Agora, um ponto interessante também que nós podemos chamar colocar no livro de Gênesis é a função do dedo de Deus para dar o start inicial, o pontapé inicial no início das coisas, que é o que eu queria mostrar com os irmãos agora nesse exemplo. Agora, meus irmãos, veja como é difícil ser ateu. A gente até tenta, mas é muito difícil ser ateu, meus irmãos. Porque, se não vejamos, eu estou aqui com o celular, está todo desmontado. A capa, a bateria e a outra peça do celular. O que é que o ateu ele quer propor? Ele quer propor que ao longo dos anos, isso aqui vai se misturar e vai funcionar. Meus irmãos, olha, precisa mais ter fé para ser ateu do que para acreditar em Deus. Porque, irmão, precisa ter muita fé que essas peças aqui vão se juntar ao longo dos anos. Olha o que é que vai acontecer ao longo de milhares de anos. A bateria, ela vai sozinha, ela vai caminhar sozinha, conectar aqui no celular. Olha, eu não estou conseguindo nem conectar. E a bateria vai vir sozinha. Depois vai vir a capa do celular, vai encaixar aqui. Pronto, encaixou a capa do celular, está toda encaixada. E agora o celular vai ligar. Pronto, o celular ligou. Então o ateu, ele quer dizer que tudo isso é feito de forma espontânea. Esse celular vai ser montado de forma espontânea. Ou seja, nós acreditamos, eu acredito, que existe um dedo de um criador, existiam mãos para que pudesse juntar essas três peças e formar o celular. Da mesma forma como existiu o dedo de um criador para criar todo esse universo, e esse universo ele está funcionando da forma tão harmoniosa e perfeita como ele está funcionando. Agora nós vamos dar sequência ao nosso estudo, vendo uma passagem de Jó, capítulo 38. E nós vamos ver em Jó, capítulo 38, que o próprio Deus, ele confirma a autoria de Gênesis, capítulo 1. Quando ele diz o seguinte com Jó, imagina ele tendo um diálogo desse com Jó, eu não queria estar na pele de Jó para poder estar recebendo umas palavras dessa de Deus. Olha o que é que Jó disse para Deus. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é você que sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases sobre que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina, a pedra angular, a pedra fundamental, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam em torno dos anjos e os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhes portas, quando lhe interrompeu o ventre materno, quando o vestia de nuvens e densas trevas e envolvir, quando fixei os seus limites, lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode ouvir, além desse ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. E ele vai dizendo, você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada ao seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como um barro sob sinete. E ele continuou, você já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas?
Você já viu as portas das densas trevas? Você faz ideia do quão imensas são as áreas da terra? Fala-me se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz, onde está a residência das trevas? Observe que esse diálogo de Deus com Jó mostra o profundo conhecimento do autor sobre o assunto do qual ele está falando com Jó. E ele entra em determinados pontos que para o conhecimento daquela época era como se fosse algo completamente descabido falar determinados assuntos dessa forma, porque o ser humano não tinha conhecimento disso. Apenas o Criador é quem tinha conhecimento de tais assuntos. Irmão, e aí continua, Semana das Eras. Um dos pontos interessantes que vale a pena nós comentar é o começo da vida animal. E eu falei para os irmãos anteriormente que a mesma sequência apresentada pela palavra de Deus é a mesma sequência apresentada atualmente pela ciência atual, pela ciência natural. Essa sequência é a mesma relatada. Vale salientar que, ao contrário do que ensinavam os egípcios, os animais que os animais na época tinham prerrogativas divinas, mas realmente não existe porque foram criaturas feitas por Deus. E aí Deus criou primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E observe o seguinte, que pelo idioma hebraico, a palavra dia, ela está representada como a palavra ion, que pode significar tanto dia quanto eras. Eras na questão de tempo, ou seja, demorou um período de tempo para a criação da Terra, demorou um período de tempo para a criação dos luminares, demorou um período de tempo para a criação dos peixes, ou dia ou tempo. O que nos interessa é o seguinte, pode significar tanto dia quanto eras. Eras na questão de tempo, ou seja, demorou um período de tempo para a criação da Terra, demorou um período de tempo para a criação dos luminares, demorou um período de tempo para a criação dos peixes, ou dia ou tempo. O que nos interessa é o seguinte, que tanto faz se foi dia ou se foi era, tanto faz, o que acontece é o seguinte, quem criou foi Deus. Agora o importante é o seguinte, a gente colocar o seguinte, se fosse dia era difícil para Deus, imagina que Deus ressuscitou um morto que já havia 3 dias que tinha falecido, já estava já com mau cheiro, e Deus e Cristo ressuscitou. Quer dizer, é difícil para Deus criar um mundo em um dia? Não era difícil. Eu lembro que nós estávamos na classe de Gideão, aí quando nós estávamos estudando sobre Jonas, o irmão Gazitano falou bem assim, meus irmãos, se tivesse sido uma piaba, se a palavra de Deus tivesse dito que fosse uma piabinha que tivesse engolido Jonas, eu estaria acreditando. Então eu quero dizer para os irmãos o seguinte, eu acredito na condição de era. Então, houve uma era, um período longo para a criação dos mares, houve um período longo para a criação dos animais. O que não entra em contradição, o que não entra em conflito com o que está escrito na palavra de Deus. Depois nós seguimos para o começo da vida humana. E criou Deus o homem, pois que estava tudo pronto para que ele se vivesse. Observe o seguinte, quando Deus criou o homem, praticamente o planeta já estava todo bem formado. Já tinha as águas salgadas, as águas doces, peixes, aves, frutos. Tudo já estava bem formado. E Deus cria o homem, e Deus coloca o homem para ser uma espécie de mordomo de tudo aquilo que ele tinha criado. Criou ali um homem e mulher, um casal, mostrando a monogamia. E isso é interessante, que quando Deus cria o primeiro casal, Deus coloca ali a importância da fidelidade matrimonial, Deus coloca ali a importância a importância do casamento. Criou 2 seres perfeitos segundo a sua imagem e semelhança. E isso nós vamos ver com mais detalhes na próxima aula, na próxima semana. Inclusive eu estou trazendo um amigo meu, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para nos falar sobre essa criação.
E ele continua, o começo em estado acabado. Deus não deixou nada para ser acabado depois. Tudo já saiu perfeito. Não precisa de aprimoramento. No caso, com um escritor, por exemplo, um escultor, às vezes ele destrói a sua obra e começa tudo do zero, porque ele encontrou traços de imperfeição. Mas no caso de Deus, não. Ele já criou tudo de forma extremamente perfeita, e é tanto que no final de tudo ele diz, e viu Deus que tudo era muito bom. Irmãos, quais seriam as aplicações para a nossa vida? Toda a criação de Deus foi feita de tal forma que pudéssemos viver em harmonia e não para a nossa adoração, que é o que acontecia com os incas, com os maias, com os astecas, com os egípcios, todos esses povos, com os sumérios, com todos esses povos antigos que adoravam essas criações. E Deus não criou nada para que nós pudéssemos adorar, mas que nós pudéssemos conviver em harmonia. E Deuteronômio capítulo 4, 19 diz o seguinte, que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu, e todos os povos debaixo dos céus. Ou seja, nada foi criado para adoração, e sim para que nós pudéssemos conviver em harmonia. E, por último, os céus e a terra e toda a vida animal e vegetal, a floresta amazônica, o Pantanal, foi feito para que nós pudéssemos administrar, para que nós pudéssemos tomar cuidado, e não para que nós pudéssemos, e não para que nós não pudéssemos, não para que fosse para que a gente fosse destruir tais coisas. A floresta amazônica não é para nós destruirmos, o Pantanal não é para nós destruirmos, os mares não é para nós poluirmos, e sim para que nós possamos viver em harmonia com tudo isso, porque tudo isso é obra de Deus, é obra da criação de Deus, e a criação de Deus é perfeita, e Ele não fez nada para que nós pudéssemos destruir, e sim para que nós pudéssemos aproveitar de forma extremamente harmônica, e Ele nos deu liberdade para isso. Meus irmãos, agora eu convido vocês para fazer uma breve revisão de tudo que nós conversamos hoje sobre esse primeiro capítulo do livro de Gênesis. Eu convido agora a irmã Késia para que possa fazer uma retrospectiva, uma breve avaliação. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Com o objetivo de fixarmos o conteúdo da aula de hoje e até aprendermos mais da lição 1 da revista da IBD, nós vamos responder hoje 10 perguntas sobre a criação do universo. Você aí em casa, você tenta responder sem consultar o livro, sem consultar a Bíblia primeiramente. E aí você testa seus conhecimentos, mas o objetivo mesmo é só fixar o conteúdo da aula de hoje, tá certo? Vamos à pergunta número 1. Pergunta número 1. Qual o significado da palavra Gênesis? Letra A, inóspito. Letra B, Deus criou. Letra C, origem, princípio. Ou letra D, terra? Nós já sabemos que inóspito é um local que não se pode viver. Um local áspero, um local rude. Deus criou sim, a letra B, né? Deus criou sim, Gênesis. Mas esse não é o significado da palavra Gênesis. Terra também não é. A alternativa certa é a letra C, origem e princípio. E lembrando que Gênesis é uma palavra grega, de origem grega, certo? Então, a resposta correta, letra C, origem e princípio. Vamos à segunda pergunta. O que Deus criou no princípio? Letra A, homem. Letra B, céu e a terra. Letra C, animais. Ou letra D, águas? A resposta dessa pergunta está logo no iniciozinho de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 1. E a resposta certa é a letra B, céu e a terra. Tá certo? Vamos à pergunta número 3. O que Deus criou no primeiro dia? Letra A, animais. Letra B, homem. Letra C, luz. Ou letra D, águas? Essa é uma pergunta que, para quem foi criado no Evangelho e frequenta a escola bíblica desde criança, desde pequenininho, já deve ter ouvido falar muito. Qual a criação de Deus no primeiro dia? O que Deus criou no primeiro dia?
Na verdade, no primeiro dia, Deus criou a luz. Ele disse, haja luz. Mas houve a separação entre a luz e as trevas. Houve também a separação entre dia e noite. Portanto, resposta certa, letra C. A luz, que está em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 5. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 4. Como era a terra? Letra A, sem forma e vazia. Letra B, com forma e vazia. Letra C, sem forma e cheia. Ou letra D, com forma e cheia? Aqui a gente aprende desde pequenininho também, né? É a letra A, sem forma e vazia. Vamos à pergunta número 5. Quando a terra era sem forma e vazia, o que se movia sobre a face das águas? Letra A, os anjos. Letra B, a luz. Letra C, a treva. Ou letra D, o Espírito de Deus? Tem até uma música, né, gente, que a gente conhece, que canta lá nos Cânticos de Sião, que é a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Então, a alternativa certa é a letra D. Claro que os anjos não é, né, irmãos? Porque os anjos não é nem mencionado nesse capítulo 1 de Gênesis. Portanto, resposta certa, a letra D, o Espírito de Deus. Vamos à questão 6. O que Deus falou para as terras produzirem? Letra A, erva verde, alma vivente. Letra B, árvores. Letra C, sementes. Ou letra D, frutos? A resposta dessa pergunta encontra-se em 2 versículos de Gênesis, certo? 2 versículos do capítulo 1 de Gênesis. O primeiro consta no versículo 11 e depois é mencionado no capítulo 1, versículo 24. Vou ler para vocês. Gênesis 1, versículo 11. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E o versículo 24 diz, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Lembrando, meus irmãos, que algumas traduções, eles falam, ao invés de erva verde, eles falam em vegetação, tá certo? E ao invés de alma vivente, ele fala que a terra produza seres vivos. Então, portanto, diz que é a mesma coisa. Portanto, resposta certa, letra A, erva verde e alma vivente. 7ª questão. O que Deus falou para as águas produzirem? A resposta também está em Gênesis 1. Homem e mulher, claro que não são, né? Olhando todas as alternativas. As árvores poderiam até ser, mas seria estranho as águas produzirem árvores. Portanto, a resposta certa está em Gênesis 1:20, que é a letra A, répteis. Deixa eu ler para vocês. Gênesis 1:20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Répteis. Resposta certa. 8ª questão. O que Deus criou conforme a sua imagem e semelhança e mandou dominar sobre todos os animais? Letra A, árvores. Letra B, homem. Letra C, baleia. Ou letra D, aves? A resposta certa está em Gênesis 1:27. Certo? E é, como todos nós sabemos, homens. O homem, né? Adão. Questão 9. Deus viu que o que tinha feito era muito, letra A, ruim, letra B, bom, letra C, incerto ou letra D, regular? Nós sabemos também que a resposta certa é a letra B. Deus viu que as grandes maravilhas que ele criou era muito bom. Isso está em Gênesis 1:31, capítulo 1, versículo 31. Era muito bom. Portanto, a resposta certa é a letra B, bom. E, finalmente, vamos à questão 10. De toda a obra feita, Deus descansou no 5º dia, 6º dia, 7º dia ou no 8º dia?
A resposta certa está em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Deus descansou no sétimo dia. No sétimo dia, Deus concluiu a obra que fizera e descansou o nosso Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Vou ler para vocês. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, o que tinha feito. Portanto, irmãos, espero ter ajudado vocês a fixar o conteúdo dessa aula de hoje. Que Deus os abençoe. Obrigado, irmã Kézia. Irmãos, para finalizar, eu queria ler para os irmãos algumas opiniões de alguns cientistas ilustres em relação à palavra de Deus, em relação à criação. Primeiro, John Polkinghorne, 1930, físico, teólogo e ex-presidente do Queen College. Deus não está aí apenas para satisfazer minha curiosidade intelectual. Ele está aí para ser honrado e respeitado e amado como meu Criador e Salvador. Cuidado! Deixe-me fazer um aviso teológico de saúde, ou melhor, uma promessa. Ler a Bíblia pode mudar sua vida. James Maxwell, ganhador do Prêmio Nobel de Física. Penso que os cientistas, assim como outras pessoas, precisam aprender a Cristo e acho que os cristãos cujas mentes dedicam-se à ciência são chamados a estudá-la para que sua visão da glória de Deus possa ser tão extensa quanto possível. Max Planck, ganhador de Nobel de Física de 1919. Desde a infância, a fé firme e inabalável no Todo-Poderoso e Todo-Bondoso tem profundas raízes em mim. Observe que todos os grandes ganhadores de Nobel eram homens cristãos, homens servos de Deus. E a história mostra para a gente vários. Outro ganhador de Nobel de 1932, o primeiro gole do copo de ciências naturais torna ateu, mas no fundo do copo, Deus lhe aguarda. E são inúmeros depoimentos que ao longo do trimestre eu vou estar mostrando alguns para os irmãos. Outro cofundador da primeira universidade em Berlim. Os mistérios de Deus não são compreendidos, são adorados. São inúmeros célebres da área de física que falam um pouco sobre a história da criação. Meus irmãos, é isso que nós vamos estar vendo esse trimestre. O livro de Gênesis, que é o livro da criação, é o livro da formação de toda a nossa história, da formação da nossa teologia. O livro de Gênesis. Eu aguardo a todos no próximo domingo e um grande abraço e até a próxima.